Oi pessoal, bom dia. Eu sou a Giovana Ramos, eu sou fonoaudióloga e hoje a gente vai conversar um pouco sobre as implicações fonoaudiológicas no câncer de cabeça e pescoço. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem ao longo da aula, tá? Vocês podem mandar para a gente no chat ou em modo de teleconsultoria para a gente estar respondendo vocês, ok? Esse é um pouco do meu currículo, é um pouco do que eu faço, tá bom? E vamos lá. Vou começar falando para vocês um pouco o que é a fonoaudiologia, o que a gente faz, até a gente chegar no tema direto dessa palestra. O fonoaudiólogo, ou a fonoaudiologia, né, é uma profissão que ela é responsável pela pesquisa, pela promoção, pela prevenção de saúde, diagnóstico, orientação, terapia para habilitação e reabilitação, além do aperfeiçoamento dos aspectos fonoaudiológicos envolvidos com as funções auditivas, né? A nossa audição propriamente dita, tanto periférica como de forma central. Função vestibular também, que envolve a audição, linguagem oral e escrita, voz, fluência, articulação da fala, sistema miofuncional, orofacial e cervical e deglutição. Agora vamos basicamente para o tema da palestra. O Instituto Nacional do Câncer, né, que é um instituto vinculado ao Ministério da Saúde para pesquisa, promoção de saúde sobre o câncer, ele define que o câncer em si é um conjunto de em torno de 100 doenças que tem em comum um crescimento desordenado das células. E essas células elas podem estar invadindo os tecidos e os órgãos do corpo humano. O processo de formação do câncer, ele é chamado de carcinogênese ou oncogênese, qualquer um dos dois. E ele acontece lentamente, né? Às vezes ele pode levar vários anos para que a doença em si ocorra. Às vezes a pessoa pode estar ali com a doença e ela se proliferando, ela se reproduzindo, e a pessoa às vezes não sabe, né? Até que esse tumor cresça, atinja um tamanho ali que ele passa a ser visível pela própria pessoa. O câncer, ele vai surgir a partir de uma mutação genética, né? Uma alteração no nosso DNA da célula, e aí essa célula vai passar a receber instruções erradas para as atividades que ela estava fazendo ali corretamente, tá? E os cânceres, neoplasias também como popularmente conhecido, ele pode ser diferenciado através da velocidade da multiplicação das células e a capacidade que ela tem de invadir os tecidos e órgãos. Essa capacidade de invadir os tecidos e órgãos a gente chama de metástase, tá? Que é a capacidade do câncer de estar ali invadindo outras células e órgãos saudáveis, né? Ele pode se multiplicar, né, para outros tecidos através da linfa, né, que corre no nosso corpo, e via sanguínea também. Os tipos de câncer, assim, fazendo um apanhado mais direto para vocês, que a gente pode encontrar assim, popularmente, é o câncer de bexiga, câncer anal, da boca, laringe, colo do útero, esôfago, estômago, fígado, intestino, as leucemias, né, que são mais encontradas em crianças, linfomas também ali na adolescência, ovários e útero, bastante comum na mulher, né, pâncreas, câncer de pele também, que é bem comum no Brasil, câncer de pulmão ali, que vem do fumo, né, e seus derivados, câncer do sistema nervoso central, tireoide também, que é bem comum em mulheres, e mamas também. O tratamento do câncer, atualmente, ele corre nesses cinco tópicos, né, na verdade. Através da cirurgia oncológica, né, que é um tratamento que vai consistir na retirada do tumor, através da cirurgia, né, no corpo do paciente. Essas cirurgias são feitas por cirurgiões especializados, né. A quimioterapia e a radioterapia, que elas podem ser utilizadas juntas ou separadamente, dependendo do tipo de tumor. A quimioterapia,
ela é uma utilização dos tratamentos que são levados, medicações a várias partes do corpo para estar ali reduzindo ou até eliminando o câncer do corpo do paciente. A radioterapia, ela vai utilizar a radiação, né? Por exemplo, a radiação de raio-x, por exemplo, para destruir ou impedir que as células do tumor aumentem. E o transplante de medula óssea, que ele é muito comum para tratamento da leucemia e linfomas. E é um tratamento proposto para as doenças que afetam as células do sangue, além dos cuidados paliativos, que são definidos como os cuidados ativos prestados à pessoa com doença grave, né, progressiva e que ameaçam a continuidade de sua vida. Muitas das vezes os cuidados paliativos, além de serem feitos com o paciente, também são feitos com a família, né, para uma melhor qualidade, no final de vida dessa pessoa com uma doença terminal. Pode ser qualquer tipo de doença terminal, não precisa ser propriamente uma neoplasia em si. Em relação ao câncer de cabeça e pescoço, eu vou fazer também um apanhado aqui para vocês, para a gente entender melhor até chegar na atuação da fonoaudiologia. O câncer de cabeça e pescoço, ele está dividido no câncer de boca, no câncer da tireoide, no câncer de laringe, da faringe, das glândulas salivares, na paratireoide, na base do crânio também e nas cavidades nasais. Pode afetar homens, mulheres e até crianças também, o que é bem comum, mas também existem casos. De acordo com o INCA também, o câncer de cabeça e pescoço ele representa a segunda maior incidência das neoplasias entre os homens, surgindo ali por volta de 60 anos de idade. Mas também pode estar surgindo no sexo feminino, né? Só que acontece que é mais frequente, né, no sexo masculino por volta dessa idade aqui. 76% dos casos, eles são diagnosticados em estágio avançado, o que vai dificultar esse tratamento, além de elevar a taxa de mortalidade, né? E aí que entra o pessoal da atenção básica, nós como profissionais de saúde, a gente precisa criar estratégias, né, para que esses cânceres eles possam ser diagnosticados precocemente, para aumentar questões de qualidade de vida, né, de tratamento da doença, para que esse paciente consiga atingir a cura, né, propriamente dita. Os cânceres de cabeça e pescoço, eles vão atingir os lábios, a cavidade oral, a faringe, a laringe, cavidade nasal e tireoide. E geralmente ele não vai demonstrar sintomas na fase inicial. Ele é um câncer silencioso, né? E o paciente às vezes vai perceber quando tiver, como por exemplo, inchaços na face, no pescoço, sangramentos importantes, né? Anormalidades na gengiva, caroços assim na boca, mas geralmente ele é bem silencioso, ele é bem sutil. E os fatores de risco, né, são extremamente importantes. E esses fatores de risco, na maioria das vezes, assim, que a gente encontra nesses casos, são pessoas tabagistas, pessoas que fazem o consumo de bebidas alcoólicas ou que combinam ambos. Assim, é o maior fator de risco que a gente encontra nesses pacientes atualmente. O cigarro e a bebida alcoólica são responsáveis por 70% dos casos das neoplasias de cabeça e pescoço, ambos separados ou associados. E a infecção também pelo vírus do HPV, vírus do papiloma humano, também é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de cabeça e pescoço, principalmente na região da boca, da orofaringe. E as manifestações dessas neoplasias, elas vão surgir em decorrência dos fatores de risco, né? O cuidado com determinados hábitos de vida, como por exemplo, parar de fumar, parar de beber, ter uma alimentação saudável, ter hábitos de vida saudável entre si, contribuem com o controle e prevenção da doença. E a principal forma de prevenção do câncer de cabeça e pescoço é evitar o consumo do álcool e de produtos que venham do tabaco, né? Proteger a nossa pele, os lábios do sol com o uso do protetor solar,
né? Tudo isso são fatores importantes para a gente estar diminuindo aí a incidência e a mortalidade dessas neoplasias. Em 2019, o INCA fez um levantamento, né? E aí eles constataram que obtiveram, né, 20.722 mortes por câncer de cabeça e pescoço, só no Brasil, né? E aí, quando o diagnóstico é realizado na fase inicial, o paciente tem em média 80% de chances de sobrevida e de qualidade de vida também. Por isso que é importante o diagnóstico na fase inicial, né, a gente ir ali realizar ações, estratégias para que esse paciente ele procure o mais rápido possível, né, um profissional da atenção básica, podendo ser um dentista, podendo ser um médico, e a gente realizar ações, né, de detecção precoce do câncer de boca, do câncer de laringe, mostrar para esses pacientes que uma feridinha na boca que não sara ali por volta de 15 dias, de 2 semanas, por aí, ela precisa ser investigada de perto por esses profissionais. Uma rouquidão também que não passa, não é normal, a gente tem que orientar esses pacientes a procurarem ajuda, porque quanto mais rápido a gente descobrir essas lesões e mais rápido a gente tratar esse paciente, ele vai ter uma maior sobrevida, ele vai ter uma maior qualidade de vida, né? E não vai afetar tanto, a doença não vai ser tão disseminada para o corpo dele, né? E para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço, é indicado, né, que se evite o consumo de bebidas alcoólicas, estas quando utilizadas em excesso, utilizar o preservativo durante atos sexuais, por conta do HPV e de outras infecções, tomar sempre a vacina contra o HPV, né, manter uma alimentação saudável, manter a higiene bucal ali em dias, né? Ir regularmente a consultas periódicas com o dentista, com o clínico geral, fazer um check-up ali anual para ver se está tudo ok. E o tratamento do câncer de cabeça e pescoço, o mais eficaz atualmente é a cirurgia. E essa cirurgia ela vai depender muito do estágio, do tipo e da localização do tumor. E se há ou não presença de metástases, né? E quando é o câncer, ele passa para as outras áreas do corpo. A cirurgia, ela é o tratamento ideal para a doença. E aí a quimioterapia e a radioterapia, elas vão entrar como tratamentos adjuvantes, complementares e posteriores para redução dos riscos da recidiva. O que é a recidiva? É o câncer voltar a ser ativo de novo no corpo do paciente, tá? E o objetivo da cirurgia é remover totalmente o tumor, os linfonodos que estejam perto ali do tumor, por exemplo, a gente pode citar os linfonodos da região do pescoço. Se o paciente ele fez uma retirada toda de laringe ou parcialmente de laringe, a gente precisa fazer o esvaziamento cervical, né? Para caso esse câncer volte, o risco de metástase seja menor, tá? A radioterapia é uma forma de tratamento também, que ela vai usar feixe de radiação em direção ao tumor para destruir as células cancerígenas. Ela pode ser, às vezes, indicada como único tratamento, né, antes mesmo da cirurgia ou após a cirurgia. A quimioterapia ela vai utilizar medicamentos para destruir as células cancerígenas e vai variar muito de acordo com o tumor, tá? E como que esse tumor tá, qual que é a extensão dele, se teve presença de metástase. Tudo vai ser definido ali pela equipe que acompanha o paciente e vai depender muito também da saúde em geral dele. E também a imunoterapia, que ela foi recém-aprovada no Brasil, ela é um tratamento novo, tá? Ela vai utilizar medicamentos capazes de capacitar o próprio sistema imunológico da pessoa a reconhecer e atacar o câncer, né? Ela não é indicada para todos os casos, cada caso é um caso, e ela é indicada apenas para casos avançados da doença, com recidivas, né? Quando o câncer volta, ou em casos de metástase, que esse câncer se espalhou para todo o corpo ou para regiões próximas. O tratamento também vai depender da lesão. A cirurgia ela pode incluir a retirada de parte da mandíbula, dos lábios ou da língua, que é aí onde nós vamos entrar para reabilitação, tá?
Porque todas essas estruturas da mandíbula, os lábios ou a língua, eles são utilizados para fala, eles são utilizados para mastigação e para deglutição. São estruturas importantes, né, para todo o funcionamento do sistema estomatognático. Aí, nesses casos também é indicada uma cirurgia plástica, né, de reconstrução da face do indivíduo, devido à extensão do tumor, e além do nosso acompanhamento, do acompanhamento fonoaudiológico, né, que ele pode ser contínuo, ele pode ser um tempo, até ali o paciente alcançar o que for proposto em terapia e a gente conseguir dar uma melhor qualidade de vida para ele, qualidade de vida em voz, em deglutição, em geral. Além da cirurgia, a gente conta com a radioterapia e quimioterapia, como a gente já conversou, e elas podem ser utilizadas de formas combinadas e vai depender de cada caso e do que a equipe for decidir para esse paciente. Os sintomas, né, do câncer de cabeça e pescoço, como eu já falei para vocês, eles são silenciosos, já que dificilmente eles vão apresentar sinais em sua fase inicial. E quando eles surgem, é provável que o câncer já esteja em um estágio muito avançado, né? As manifestações vão surgir devido à decorrência dos fatores de risco, né? Com hábitos de vida, com o cuidado que a pessoa tem. E os principais sintomas são rouquidão frequente, aquela rouquidão ali que ela não melhora, né, durante 15 dias. Rouquidão por mais de 15 dias, ela precisa ser investigada, precisa do acompanhamento de um otorrinolaringologista, para a gente saber o que tem ali a nível de laringe, a nível de prega vocal, precisa ser tudo investigado. Dificuldades ou dor para engolir, né, qualquer tipo de consistência. Feridas que não saram na boca, na gengiva, emagrecimento sem causas definidas, febre também durante o dia, fraqueza e feridas aparentes na face, inchaços, caroços, principalmente na região do pescoço. E a partir da observação dos sintomas, é recomendado que esse paciente se procure um médico, né, para investigação do que está acontecendo e para o rastreamento da doença em si. Sem falar também nos fatores genéticos, né, que são muito importantes. Se a pessoa já tem uma carga genética de câncer na família, precisa ser investigado mais perto, né? Além desses fatores de risco que muitas das pessoas apresentam. O diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço, ele vai ser realizado por meio de avaliações clínicas, né, da cavidade oral, onde vai ser feita toda a inspeção da boca, tá? Exames de imagem, a gente pode citar a ressonância magnética, a tomografia e a confirmação da doença em si é dada pela biópsia, né? Onde vão fazer uma pequena extração, por exemplo, de um tecido da boca, da bochecha, da língua, e ali vai se levar para o laboratório, vão fazer o que precisa ser feito, para a gente ver realmente se é uma neoplasia benigna ou uma neoplasia maligna, e iniciar o tratamento o mais rápido possível. As alterações fonoaudiológicas assim, mais importantes que a gente encontra no câncer de cabeça e pescoço são relacionadas à voz e à deglutição, tá? As alterações de qualidade vocal, após a cirurgia ou antes mesmo, caso seja um câncer de laringe, a gente vai encontrar alterações como aspereza, fraqueza, soprosidade e instabilidade da voz, tá? Essas alterações vocais, elas também vão prejudicar a deglutição, porque tudo é um sistema, né? Tudo um depende do outro. Elas podem diminuir a mobilidade das pregas vocais, aumentando, então, o risco para penetrações ou aspirações laríngeas, né? Potencializando aí um quadro de disfagia. Os pacientes que possuem neoplasias, principalmente na região de laringe, eles apresentam um risco elevado para disfagia, tá? E é aí onde a gente vai entrar, vai reabilitar esse paciente e vai investigar a fundo o que ele vai precisar, como que a gente vai reabilitar com toda a equipe integrada no cuidado desse paciente.
O câncer de cabeça e pescoço, ele vai provocar alterações fonoaudiológicas com impactos, principalmente na deglutição, né? Nos padrões de voz, padrões vocais, na articulação e na mastigação desse paciente, né? Sistema estomatognático, principalmente. E a nossa atuação, ela vai acontecer em 3 momentos distintos do tratamento. Ali no primeiro momento, quando o paciente descobre o câncer, vamos citar, por exemplo, o câncer de laringe, que é mais comum, né, na prática fonoaudiológica. Nós vamos estar ali com esse paciente no atendimento pré-operatório, a gente vai fornecer informações para ele e para a família sobre as dificuldades de fala que esse paciente pode vir a ter, dificuldades vocais, dificuldades de alimentação e como que vai ser esse processo de reabilitação, tá? Como que vai ser o processo de avaliação, como que a gente pode inserir a família ali, porque a família também é uma peça fundamental na reabilitação desses pacientes, além de construir o vínculo terapêutico, que é uma das partes mais importantes, tá, no tratamento do paciente com câncer de cabeça e pescoço. O segundo momento é o pós-operatório, né? Onde a gente vai dar para esse paciente, para a família, tá? Informações sobre o tumor, a extensão da cirurgia, o tipo de reconstrução que vai ser feita, tá? O reforço das informações fornecidas no pré-cirúrgico, o acompanhamento e evolução pós-operatória. E se for preciso, ali a gente já faz a avaliação do sistema estomatognático desse paciente, para a gente já pensar em estratégias para o mesmo. E o terceiro momento, que é a reabilitação fonoaudiológica em si. E essa reabilitação ali, ela já acontece após a alta hospitalar ou até mesmo durante a internação do paciente, né? Onde a gente vai principalmente pensar em deglutição, em uma deglutição segura para esse paciente, pensar em minimizar os riscos de aspiração, tá? Tudo de forma adaptada, porque esse paciente, na maioria das vezes, ele vai precisar se adaptar à nova forma, né, do seu corpo em si. Ele vai precisar se adaptar às novas funções do corpo dele. E é aí que a gente vai entrar em ação. Na avaliação fonoaudiológica, o que a gente pode observar e o que a gente precisa observar? Aspectos de motricidade oral, como que estava antes e como que está agora, para esse paciente se adaptar e a gente fazer, não seriam alterações, mas as modificações precisas, né? Aspectos vocais, principalmente no câncer de laringe, né? Onde a gente pode desenvolver a voz esofágica, pode fazer o uso da laringe eletrônica, pode fazer também o uso da prótese traqueoesofágica, né? Tudo isso pensado com a família, com o paciente, em caso de prótese, com o cirurgião de cabeça e pescoço, a gente precisa estudar e entender certinho ali essas alterações para estar indicando o melhor tratamento para o paciente. Questões de deglutição, se esse paciente utilizou uma sonda, naso ou afins, a gente precisa avaliar como que tá, se esse paciente tem condição de VO ou não, fazer manobras posturais e outros tipos de manobras, né, para que esse paciente possa estar reabilitando a deglutição e engolir de forma segura, né? Padrão articulatório, muitas das vezes a gente tem um câncer de língua, né? E a maioria dos nossos fonemas a gente precisa articular, articula de um lado, do outro. A gente vai precisar de uma maneira não de recompensar, mas pensar em outras estratégias para que esse paciente articule. Ou às vezes quando é uma cirurgia de grande extensão que precisa retirar todo o órgão, toda a língua, a gente tem que pensar em uma comunicação alternativa, pensar em outras formas de reabilitação. O tipo de voz também é muito importante a gente avaliar, para a gente pensar como que vai ser essa reabilitação vocal, como que vai ser para esse paciente ter uma nova voz, né, diferente da que ele tinha, a presença de sondas naso, né, as condições respiratórias desse paciente, como é que tá,
como que ele está se sentindo, a traqueostomia, né? E integrar também a equipe multi, né? Porque a gente não trabalha sozinho na reabilitação desses pacientes. Muitas das vezes a gente vai precisar da equipe de odonto, vai precisar da equipe de físio, tudo para melhor reabilitação desse paciente. E a gente precisa também identificar o que está alterado no sistema estomatognático desse paciente, para a gente entender melhor essas alterações, o que elas causaram, para a gente definir melhor o diagnóstico e a nossa conduta, pensando ali na melhor qualidade de vida desse paciente. O nosso principal objetivo nesses quadros, no câncer de cabeça, em cabeça e pescoço, é a reabilitação da deglutição segura do paciente, tá? Minimizando ali as aspirações e afins. E na grande maioria das vezes, o paciente ele é submetido à cirurgia para o uso da SNE, né? Para ele melhor se alimentar. Quando o paciente ele é capaz de engolir sozinho, né? Com segurança, a gente pode estar removendo essa sonda com auxílio médico de enfermagem, tá? Para iniciar a alimentação por via oral, alimentação segura e com acompanhamento fonoaudiológico, utilizando também a consistência adequada, manobras posturais e facilitadores de deglutição, tá? Além de orientações à família do paciente, dos cuidadores, de quem estiver envolvido também ali no tratamento desse paciente. A nossa reabilitação, ela pode ser direta ou indireta, com estimulação do sensorial do paciente, com manobras de proteção da via aérea e de exercícios de compensação, exercícios fonoaudiológicos mesmo para a disfagia. E lembrando que a disfagia no câncer de cabeça e pescoço, ela não é uma disfagia neurogênica, ela é uma disfagia mecânica por conta do comprometimento que a gente teve nas estruturas, né? Uma retirada de laringe, uma retirada de língua, retirada de mandíbula. Elas não têm comprometimentos neurológicos, a não ser que seja um câncer no sistema nervoso, por exemplo. Aí sim, nós teremos um caso de disfagia neurogênica, tá? Nós necessitamos, assim, da assistência interdisciplinar, da equipe ali, em acompanhamento do paciente, precisamos da equipe sempre ali com a gente, tá? Um acompanhamento fonoaudiológico adequado para a gente verificar os aspectos anatômicos, os fisiológicos e psicossociais, que são fatores ímpares para um bom prognóstico desse paciente. E a nossa integração com a equipe multi, ela é essencial. E a gente sempre deve pensar na melhor qualidade de vida para esses pacientes e para sua família. Quando a gente fala na reabilitação da disfagia, né, ali no câncer de cabeça e pescoço, e na reabilitação em si, o que mais pega é a deglutição ou também a voz, ou a voz, né, na maioria dos casos. E a gente sempre tem que lembrar que nessa reabilitação da disfagia, a comida, ela é muito mais que um nutriente para o paciente, né? E para a sua família também, porque a comida, ela tem um apego emocional, né? A comida, muitas das vezes, ela pode ser um filme à noite, né? No cinema, aquela pipoca na manteiga para o paciente. É um aniversário, é um bolo de infância, é sentir prazer em comer, né? Uma pizza ali com a sua família, ter uma vida social com os amigos, ter uma lembrança de quem a gente gosta, tomar um sorvete no verão. Então, tudo isso a gente tem que pensar na reabilitação desse paciente, tá? Porque antes ele podia fazer tudo isso aqui, né? Ele podia comer, ele podia sentir, né? Muitas das vezes na cirurgia de cabeça e pescoço o paciente perde até o olfato. Então, a gente tem que reabilitar todas essas questões, né? E a comida faz parte, parte essencial nossa, né? E é parte sentimental também, né? Em relação à voz, a nossa voz ela é um som produzido pelas nossas pregas vocais. Só que ela é muito mais do que isso. A retirada da laringe ou de qualquer outro órgão
assim, para cabeça e pescoço voltado para nossa atuação, ela vai envolver muito mais que uma mutilação física e também psíquica, tá? Porque ali a gente vai ter uma mudança do corpo, a pessoa ela não vai se enxergar mais como ela era, vai ter uma parte dela que vai estar ali em falta, né? É onde vai entrar o apoio psicológico também e a gente entender, né, essa mutilação física e devolver ali, habilitar esse paciente de uma melhor forma, né, para que ele esteja falando novamente, articulando corretamente, não corretamente, mas dentro dos padrões ali, né, após a neoplasia. E perder a voz, ela vai acarretar sérias limitações à integração do indivíduo na sociedade, né? Por quê? Porque a nossa voz, ela é a nossa identidade. E a retirada dela, a retirada da laringe ali, que vai produzir a nossa voz, ela vai comprometer a manifestação da comunicação, né? Como que esse paciente vai se comunicar? Como é que ele vai poder falar o que ele está sentindo? Quais são os desejos dele? Como que ele vai falar para a família dele que ele ama, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso, na reabilitação desses pacientes. A gente tem que ser humano em primeiro lugar, tá? E através da voz, né, a gente demonstra as nossas características individuais, biológicas, emocionais e socioeducacionais, né? Acima de tudo, é o que eu sempre falo, a gente tem que ser humano em primeiro lugar, né? A gente está cuidando de vidas, né? E quando a pessoa passa por uma neoplasia, ela está muito sensível, às vezes ela nem está entendendo, nem deu tempo de processar isso tudo que está acontecendo com ela, né? E pensar nessa reabilitação, em deglutição e em relação à voz, a gente tem que pensar nisso tudo, que comida é mais que um nutriente e a voz é muito mais que um som produzido pelas nossas pregas vocais. A gente tem que pensar como um todo, né? Esse paciente como um ser biopsicossocial. No entanto, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar mandando para a gente nas teleconsultorias ou aqui pelo chat. Esse é meu e-mail, meu Instagram para quem se interessar e muito obrigada.